Quero convidar você, como fazemos todo início, antes da mensagem, né? Todo momento, a gente orar pelo nosso mais um. Orarmos por salvação. Hoje nós tivemos uma conversa com o conselho e eu queria que essa conversa acontecesse toda a reunião. A gente resolveu no dia do batismo. Se vai ser agora em julho, se vai ser em agosto, se a gente ora a Deus para ter tempo de calor, né? Porque julho e agosto tem frio. E esse é um desejo do meu coração, que toda reunião do conselho a gente tem esse problema santo, de ver data para batismo, que é o mais um que vai ser descido às águas, que já tem seus mais uns, né, rapaz? A gente tem conversado com ela, está empolgada, a nossa irmã Cássia. Ore por ela, ela está voltando de viagem segunda, né, segunda. Mas pensa aí naquela pessoa que você vai investir ou que está investindo e ore para que em breve ela creia em Cristo Jesus como Senhor, Salvador da vida dela e está aqui junto conosco celebrando ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos colocar diante do Senhor aquela pessoa ou aquele casal ou aquela família que temos ali, ó Deus, orado constantemente. E o nosso maior desejo, ó Pai, que em breve essa pessoa, esse casal, essa família esteja aqui, adorando o Teu nome, salva por Cristo Jesus, reconhecendo o Senhor como Senhor e Salvador de sua vida. E agora, Pai querido, fale conosco, como o Senhor já falou, de várias maneiras, antes desse culto começar, durante os louvores, e agora, Pai querido, através da Tua palavra. Queremos sair daqui, ó Deus, diferentes da forma que entramos. Queremos, ó Deus, sair daqui transformados pelo Senhor. É assim que oro e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar você a abrir lá em 1 Pedro. Nós, na semana passada, começamos uma série de mensagens, né, um estudo em 1 Pedro. E hoje vou ler os versos de 3 a 5, com o tema Nova Vida. Pedro vem tratando aí sobre a nossa nova vida em Cristo. E como eu disse, né, uma carta que acho linda, principalmente que eu sou fã do apóstolo Pedro, né? Como eu já falei aqui para os irmãos. O apóstolo Pedro, ele nos descreve como cristãos, né? Ele foi uma pessoa de seus altos e baixos, ele não tinha vergonha de mostrar isso. Foi um homem que andou do lado de Jesus 3 anos e, detalhe, era um dos 3 bem mais próximos de Jesus, como a musiquinha para criança, né? Era Pedro, Tiago e João no barquinho, então eram os 3 sempre bem perto de Jesus. E é um homem que foi intenso, né, na sua caminhada com Jesus. Ao mesmo tempo que ele diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus, daqui a pouco é aquele que está dizendo para Jesus que ele não ia morrer na cruz, que por ele fazia qualquer coisa, e daqui a pouco está o negando, daqui a pouco está indo pescar, e daqui a pouco está se arrependendo. Em Atos 2, como nós vimos na primeira mensagem, prega um dos sermões mais cristocêntricos já pregados pelo apóstolo Pedro. E hoje ele vai nos falar sobre a salvação. Os versos de 3 a 5 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparadas para ser revelada no último tempo.
O apóstolo Pedro, ele faz um momento que o judeu fazia muito, que é chamado de doxologia, que significa uma expressão de louvor. Então, normalmente, o judeu, costumeiramente, quando ia começar suas orações, ele começava com uma pequena expressão antes, como, por exemplo, bendito és tu, ó Deus, bendito és tu, ó Deus, que desperta os mortos. Mas Pedro ele vai um pouquinho além, porque ele diz, bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele passa um pouquinho daquilo que era comum, ele já mostra ali não só um Deus bendito, um Deus cheio de poder, mas ele mostra que esse Deus é Pai, e Pai de Jesus, Jesus o Cristo. E Pedro está nos ensinando aqui com esse momento da sua início de oração, que diferente dos religiosos do seu tempo, dos ortodoxos, dos religiosos, dos fariseus, que viam Deus muito longe, um Deus muito remoto, quase que desconhecido, quase que não se dava para conversar com ele, tanto é que eles precisavam que um homem, que era o sumo sacerdote, entrasse no Santo dos Santos, e só ele poderia entrar ali. E com a morte de Jesus, aquele véu é rasgado. Você conhece a história bíblica. E ali o próprio Deus está dizendo, agora vocês têm acesso a mim por causa do meu filho. Então Pedro está mostrando que Deus não está distante, que Deus não está longe. Ele está perto, ele está próximo. Basta que nós o busquemos, basta que nós possamos ir até ele. Recentemente eu estava ouvindo um grupo, e naquele momento eu não podia dar meu espetáculo, e esse grupo estava dizendo que a religião cristã fez o favor de distanciar Deus. Que Deus agora estava muito longe, e por isso precisava de vários artifícios para se aproximar de Deus. Eu pensei, da onde tiraram isso? Tem algumas religiões ditas cristãs que fazem isso, mas não a que eu sigo. Deus não está longe. Deus está do meu lado. Inclusive, quando eles falavam assim, eu pensei assim, Deus aqui do meu lado, como é que ele fica ouvindo isso? Então, Pedro já está dizendo, olha, Deus pode ser aproximado, você pode se aproximar de Deus. Eu não sei se na hora que o apóstolo Pedro, que está escrevendo isso, ele estava lembrando dos momentos que ele passava com Jesus e via Jesus orando ao Pai. Ainda mais Pedro, que era muito próximo, deveria ver isso com mais intimidade, inclusive. E ele via Jesus orando, Jesus buscando, chamando Deus de Pai, essa intimidade de Jesus na oração, na busca, na conversa com Deus. Não sei se era esse momento, mas ele percebe que Deus não é esse Deus tão longe. Que ele é o Deus bendito que está próximo. E é Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí a gente começa a entender o que Jesus quis dizer com com Marcos, capítulo 10, verso 15. Quando ele vai dizer que, em verdade lhe digo, que ninguém pode receber o reino de Deus, ou melhor, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Porque a partir do momento que nós entendemos que Deus é Pai, nós somos filhos, e filho, uma criança, tem intimidade, sabe que tem ali acolhida, sabe que é cuidada. Aquele que é pai, cuida do seu filho. E Jesus está dizendo, olha, as crianças confiam, as crianças têm intimidade com o seu pai, conversam com o seu pai, elas são humildes. Talvez Pedro poderia estar se lembrando disso, dessas falas de Jesus. Mas o que importa é essa nossa confiança de chegarmos até Ele e termos a nova vida. E Pedro vai falar dessa nova vida, sobre a conversão em Cristo. Quando Cristo nos converte o nosso ser, quando nós cremos nele como Senhor e Salvador, e preciso sempre destacar isso, você já deve ter percebido, porque muitos estão crendo no Senhor Salvador, querem ser salvos, mas não querem o Cristo Senhor.
não querem um Cristo que transforma e que precisamos ser transformados, abrindo mão dos nossos desejos, que, na verdade, como essa última música que cantamos, que nos corrompe, pecados, e deixar que Ele seja Senhor e nos limpe. Aqueles que não conhecem a Cristo não entendem essa mudança, não compreendem essa mudança. Como recentemente eu ouvi de uma moça lá na pós, quando ela disse o seguinte, que não entendo quando uma pessoa que foi violenta, que bebia, que tinha uma vida totalmente torta, vai na igreja, se converte, e agora tudo mudou? E eu pensei, ela não conhece o nosso Jesus. Eu só não dei um glória a Deus na pós, porque não era uma pós cristã, né? E como é uma pós de psicologia, já vamos pensar, isso aí está precisando ser internado. Porque se ela viu isso acontecendo com uma pessoa, ela já está recebendo um testemunho de fé de alguém. Você já viu alguém que era assim? Pessoa terrível. E que foi para a igreja. E não é a igreja que salvou essa pessoa, mas na igreja ela conheceu Jesus. No trabalho, através de alguém. Por causa da fala de alguém, por isso a importância do seu mais um e você investir. Eu me lembro que quando eu trabalhava no mercado lá em Teresópolis, um senhor sentou do meu lado, tinha uma voz linda. Eu já tinha ouvido ele cantando, não no mercado, mas e ele sentando, a gente conversando, ele sabia que eu estava no seminário. Ele disse, você sabe como é que eu me converti? Eu me converti por causa de uma criança de 5 anos de idade. Eu estava bêbado, jogado na calçada. Essa criança estava passando com os pais, indo para a igreja, e ela olhou para mim e falou assim, Jesus te ama, moço. E foi embora. E eu comecei a chorar na beira da calçada. Primeira igreja que eu vi, eu entrei, bêbado, mas de certeza, mesmo bêbado, eu aceitei Cristo. E hoje eu estou transformado. Irmãos, é coisa que a gente não explica, é Jesus. E Pedro está falando sobre isso, sobre essa mudança que o Espírito Santo faz. Quem não é salvo não consegue entender isso. Quem não conhece Jesus não consegue, mas a gente consegue. Eu oro muito pelos bares aqui dessa rua, para que fechem. Mas não para que as pessoas que têm percam seus empregos, que elas consigam outras coisas e elas se convertam. Que vidas parem de serem destruídas. Semana passada nós vimos que Pedro vai nos ensinar que nós fomos escolhidos. Que na presciência, como diz o verso 2, Deus nos escolheu. E essa presciência, essa escolha foi uma escolha aonde Ele nos amou e nos trouxe das trevas através de Jesus Cristo. Então nós fomos escolhidos por Deus, comprados pelo Filho e separados pelo Espírito Santo. E hoje, com essa nova vida que Pedro vai nos ensinar, ele já começa nos ensinando que nós somos regenerados para uma esperança. Olha o verso 3 aí novamente. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Irmãos, nós lermos esse verso, ele, hoje no Brasil, é muito tranquilo, ele é aconchegante ler. Se você prestou atenção, ele é aconchegante ler esse verso aqui no Brasil. Vamos ler de novo? Olha só, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Isso é uma bênção, a gente saber que fomos escolhidos e agora temos esperança através de Cristo Jesus, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pleno século XXI, ler isso aqui é uma bênção. Mas Pedro está escrevendo para uma igreja que está sendo perseguida. Se você lembra da semana passada, e abrindo um parênteses, se você não lembra, tem nas mídias da igreja, no YouTube, no Instagram, você pode ouvir essa mensagem. Convido você a ouvir, divulgar, mandar para alguém o link, né, curtir lá. E Pedro está escrevendo para uma igreja que está espalhada, perseguida pelos religiosos, como assim perseguiram Jesus, como perseguiram os apóstolos depois,
e perseguida por Nero, aonde Nero aqui persegue a igreja. Diz os historiadores que Nero, logo após essa perseguição, ele fica louco. Para mim ele já era louco, mas ele piora. Pouco antes ele taca fogo em Roma, bota a culpa nos cristãos. Então Nero, ele foi um anticristo do tempo de Pedro. E a igreja perseguida, espalhada, e essa perseguição fazia com que eles sofriam ações políticas, eles tinham calúnias, eram caluniados aqueles irmãos, eles sofriam afastamento social, porque a partir do momento que aquela pessoa era convertida, ela perdia o emprego, era expulsa de casa. Então, dizer naquele tempo de Pedro, se declarar um cristão, era algo muito perigoso. Era muito perigoso. Diz a história da igreja primitiva que muitos cristãos, quando se convertiam, a igreja perguntava: você tem certeza que você quer isso para a sua vida? Era um dos quesitos, tem certeza? Porque você vai morrer. A igreja era perseguida. E hoje no Brasil, inclusive saiu agora uma pesquisa que em Maringá o número de evangélicos subiu. Há uma perspectiva que vai subir mais. Agora é moda se declarar evangélico. E isso me preocupa. Porque na minha visão, e olhando para a Bíblia, quando o evangelho cresce, há mudança na sociedade. Na sociedade de Pedro, apóstolo, e como eu disse para os irmãos, volta e meia a gente vai falar de Paulo, porque é uns dois grandes apóstolos, um para os judeus e outro para os gentios, mas nessa época o evangelho transformava vidas, aonde o senhor de escravos já não tratava mais aquele escravo como escravo, mas era um irmão. E a mesa na hora da ceia, que os irmãos já aprenderam que a ceia naquele tempo não é igual a nossa ceia, um pedacinho de pão e um cálice pequeno, era a mesa farta. Por vezes um diácono levantava para fazer a oração e era um escravo que havia se convertido, e o seu senhor sentado recebendo a oração. Então o evangelho ele transforma a sociedade. E não é muito o que a gente vê na nossa sociedade. Essa transformação. Então essa igreja é uma igreja perseguida, uma igreja que sofre, uma igreja que ela não está com as portas abertas como a nossa, você entra e sai a hora que quer, uma igreja que é nas casas e que corria riscos, mas era uma igreja em que Pedro vai dizer: tenho esperança, e eles tinham esperança. E a esperança deles era em Cristo, era uma esperança que crescia, diferente da maioria da esperança que nós encontramos no mundo, que pode ser roubada, destruída, que envelhece, que se perde. Mas a esperança em Jesus ninguém tira de você. A esperança em Jesus, ela não se vai embora. Jesus vai dizer em João 14, 27 sobre essa esperança: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não dou a paz como o mundo dá, que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. A paz do mundo é uma paz passageira, é uma paz que depende de alguma coisa para ter paz. Agora, a paz em Jesus, o mundo pode estar desabando, mas se você está em Jesus, o mundo está desabando, mas você continua com paz. Ou não? A gente continua tendo a certeza que essa esperança está em nós. Porque em Cristo, irmãos, essa verdadeira esperança, nós vamos passar por lutas, sim. Ter dificuldade, com certeza. Ele não vai nos blindar sobre isso. Mas nós sabemos que Ele está conosco. E é isso que é o importante. É isso que vale a pena nessa esperança. Não é uma esperança dita assim: vai com fé. Não, ele diz: vai com fé e eu vou junto. Porque ele prometeu em Mateus capítulo 28 que estaria com você e comigo todos os dias. E diante das dificuldades, das lutas, dos problemas, ele nos capacita para vencermos.
Irmãos, quando escrevia isso e lia lá, né, de vez em quando eu posto as fotos dos livros lá, você vê preparando um sermão, oração. E quando eu escrevi esse pedaço, assim, que algo mexeu comigo, hoje na reunião do conselho, a gente contou algumas dificuldades que estamos vivendo como família. E eu falei assim, Senhor, a luta está difícil, as dificuldades estão grandes, mas eu sei que o Senhor nos capacita. E capacita para vencer. Como vai se dar? Não sei. Então nós temos uma nova vida para uma esperança, e essa esperança é em Cristo Jesus. Mas o apóstolo Pedro ainda vai dizer que essa nova vida também nos mostra uma certeza. Além dessa esperança que está no próprio Deus, temos uma certeza dessa esperança, está no verso 4. Para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada e que não murcha, que está reservada nos céus para vocês. Pedro ele fala de uma esperança que está apontando para o futuro. Mas ele ainda diz que está no futuro, está reservada, mas já está posta. É confuso isso. Você já vai entender. Mas, diante de tudo isso, nós temos uma certeza. Nós temos uma certeza que fomos incluídos na herança de Cristo. E a palavra herança aqui, ela é uma palavra que também é usada no Antigo Testamento, onde Deus promete como herança ao seu povo a terra prometida. E ele promete essa terra prometida não como algo que viria a ser, mas como algo que já é. Se você ler depois o texto, se não me engano, em Números, quando o povo vai espiar a terra, lá tem uma expressãozinha bem pequenininha, que às vezes a gente lê assim, vum. Quando Deus diz a Moisés para separar 12 homens, 12 líderes, cada um representando uma tribo, ele diz o seguinte: mande-os ver a terra que eu lhes dou. Ele não diz assim, vão lá ver a terra que talvez eu vá lhes dar, se vocês gostarem. Se vocês não gostarem, a gente vê outra. Não, ele diz a terra que eu dou. A terra já era deles. O Senhor só mandou ir olhar a terra com o intuito, vão lá para vocês ficarem com água na boca. Vocês verem, e eles ficaram mesmo, né? O texto diz que viram uma terra que mana leite e mel, ou seja, é uma terra das delícias, é uma terra linda, uma terra maravilhosa. Mas eles olharam também as dificuldades. Pedro, quando ele vai dizer sobre essa herança, ele está dizendo sobre uma possessão que já é nossa, que é a herança da eternidade. Ela já é nossa. E nós vamos desfrutar quando entrarmos na terra, né? Quando partimos para a glória, para a eternidade. Mas a gente já pode desfrutar um pouquinho aqui, dessa convivência com Deus, dessa certeza de que Deus cuida das nossas vidas. O problema é que muitas vezes a gente vislumbra a terra, que mana leite e mel, mas a gente começa a olhar para os gigantes, olhar para as dificuldades, olhar para os problemas, para as lutas, para as segundas-feiras. E a gente vai desanimando de tudo isso. E a gente vai imaginando que é tudo muito difícil. E a gente vai esfriando, que a gente chama de esfriamento na fé. A herança que nós já temos, não temos que fazer esforço nenhum, porque já foi feito por nós. Cristo morreu e nos deu. O que nós precisamos fazer é ter cada vez mais intimidade com esse Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que Pedro vem dizendo. É uma herança que você não precisa fazer nada por ela. Por exemplo, uma herança terrena, você precisa, talvez, até ser um pouco bondoso para receber, dependendo do dinheiro que é para receber. Se o dono do dinheiro que já fez o testamento não for uma pessoa que vai muito com a tua cara, e você dá uma pisada fora da faixa, pode perder a herança, não é assim que acontece? Existem heranças que, por vezes, tem que fazer inventários, e se gasta uma fortuna
para receber a herança, porque não foi feito um testamento, mas a herança é da pessoa, mas não foi deixada em nome. E assim por diante. Mas essa herança que Pedro está dizendo, eu não preciso fazer inventário, eu não preciso eu pisei fora da faixa, pronto, perdi a herança no céu. Não, você vai lá e se arrepende, conversa com Deus, pede seu perdão pelos seus pecados, ora. E Ele está sempre pronto a te ouvir, como Jesus disse. Entra lá no teu quarto em secreto, que teu Pai já está lá, pronto para te ouvir. A certeza que nós temos é que Jesus é que conquistou na cruz essa herança. E Pedro vai usar 3 palavras aí para mostrar a importância, o tamanho dessa herança. Ele usa aí 3 palavrinhas bem interessantes, que ele vai falar aí, que é uma herança incorruptível, ou seja, ela não se destrói, é uma herança sem mancha e uma herança que não murcha. Quando ele fala aí que é uma herança que é incorruptível, ele está falando de uma herança que não estraga, que não perece. Mas tem uma tradução que se encaixa muito bem no texto, que é uma tradução que diz que é uma herança que não é assolada por inimigos, não é roubada por inimigos. Ela não consegue, ninguém consegue tirar, ela é impenetrável. Queridos, já parou para pensar que a herança que o Senhor nos deu, ninguém tira de nós? Você crê nisso de verdade? Que é uma herança impenetrável? Irmãos, é motivo de nós glorificarmos a Deus por essa herança que ninguém tira das nossas mãos, que Ele já reservou e que o inimigo das nossas vidas, ele tenta. E olha que tenta, hein? Ele é bom nisso. Mas ele não consegue tirar das nossas mãos. Porque nós, cada vez mais que buscamos a presença de Deus, mais essa herança vai ficando impenetrável. E aí é fácil entender o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor a ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E como estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso que Pedro está dizendo. É impenetrável. Basta que a gente deixe essa nova vida crescer dentro de nós. E aí ele usa outro termo, que é sem mancha, em algumas traduções está sem mácula, que ali no original grego está dizendo que é uma herança que não se corrompe, é uma herança que não se contamina. E aí Pedro está aqui dando um alerta, porque, se você lembra da semana passada, as igrejas que Pedro está escrevendo, eram igrejas que tinham judeus. Pedro foi chamado para os judeus, para falar do evangelho para os judeus, mas tinha gentios também, que haviam se convertido. E ele está dizendo ali, olha, é uma herança que sem mácula, uma herança que não se corrompe, porque naquele tempo muitos se desviavam, muitos iam adorar outros deuses, culto a outros deuses. Então ele está dizendo, olha, é uma herança que você precisa de pureza, é uma herança pura, imaculada, em Cristo Jesus. Ele está falando para a gente sobre a nossa santidade. É uma herança que é diferente da herança terrena, que pode se perder, pode se estragar. Uma herança que no céu, a herança que temos no céu, ninguém pode tirar de nós. Eu me lembro que a minha sogra ganhou de herança da falecida mãe dela, um crucifixo de ouro. E ela deu para mim e para a Paula para fazer 2 alianças. A gente já estava casado, mas a nossa aliança era bem fininha. E ela deu, e eu falei com a Paula, que é caro, né? Você mandar fazer as alianças é caro. E como o crucifixo era grande, era isso aqui, ó. Eu falei, nossa.
Fomos lá no rapaz conhecido nosso, falou, dá para fazer 2 alianças? E aí a gente combinou, o que sobrasse do ouro era o pagamento dele, porque era grande, irmãos. Nós deixamos lá. Uns 3 dias depois ele me ligou e falou assim, eu já era pastor, ele falou, pastor, você pode vir aqui para ver o que aconteceu? Eu falei, ixi, será que ele estragou o ouro? Ele pegou uma bolinhazinha desse tamanho, verde, falou, senhor, lembra aquele crucifixo que o senhor trouxe? Era só banhado a ouro. Só tinha uma tinta ali por fora. Era chumbo. Falei, você está brincando, porque foi vendido como ouro esse negócio aí. Minha sogra deu achando que era ouro. E aí fui falar para minha sogra, ela falou assim, nossa, enganaram minha mãe. Era chumbo. Eu fiquei numa tristeza, porque ia dar 2 alianças, irmão. Pensa, aí assumiu o dedo, né? Mas heranças que se perdem. Heranças enganosas. Mas no céu não. O que o Senhor prometeu, a gente tenta imaginar porque somos limitados, porque lá vai ser melhor. Vai ser maior. Não vai ter crucifixo de ouro, tá? Mas vai ter Deus presente. Então é uma herança que não murcha. E Pedro vai falar de uma terceira palavra dessa herança, que é justamente essa do murcha, que não perde valor. É uma herança que do começo ao fim tem o mesmo preço, tem o mesmo tamanho, para todo mundo ela é igual. E aí, depois que a gente olha tudo isso, que herança é essa que o apóstolo Pedro está dizendo? É o próprio Deus. O que Pedro está dizendo é que hoje o próprio Deus é a nossa herança através de Jesus Cristo. Como diz os salmistas no Salmo 16, verso 5, ó Senhor, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu sustenta a minha sorte. E o Salmo 73 vai dizer, no entanto, estou sempre contigo, tu me seguras pela mão direita, tu me guias com teu conselho, e depois me recebes na glória. Que tenho no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração, é a minha herança para sempre. E aí nós entendemos o Salmo 23:1, quando ele vai dizer que o Senhor é o meu pastor e nada terei falta, porque Ele é tudo, não preciso de mais nada. Ele é a nossa herança. E aí Pedro vai dizendo no verso 5, que essa herança está segura. E é segura porque alguém nos prometeu. E quem nos prometeu não falha. O verso 5 diz, então são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Se o próprio Deus é a nossa herança, irmãos, é Ele mesmo que promete a segurança. É Ele mesmo que nós podemos confiar. Entender que dessa vida, irmãos, a gente vai ter lutas, ter problemas, perseguições. Ainda que o Brasil não tenha uma perseguição declarada, mas vai viver o Evangelho de forma certa, como nós falamos semana passada, que nós somos estranhos a esse mundo. Que a partir do momento que vivemos o Evangelho de forma correta, íntegra, nós somos estranhos. Vai viver desse jeito que você vai ver as perseguições. E quando Pedro vai dizer aí a palavra guardado, no verso 5, quando ele diz que são guardados, ele usa aqui um termo que é muito usado nas questões militares, aonde o soldado fica ali na guarnição, guardando, protegendo, olhando. Então ele está dizendo, olha, nós somos guardados, protegidos, Deus está na sua guarnição, o trono. E não tira os olhos de você, não desvia os olhos de você, como sentinela que tem que ficar ali olhando. Deus não cochila, Deus não tira os olhos, você tem segurança em Deus. E essa segurança da nova vida, a nossa salvação, não depende dos meus esforços,
não está nas minhas mãos, não está nas minhas decisões. A segurança da salvação, ela está nas mãos de Deus. É Ele que nos dá essa segurança. É Ele que nos guarda. É o mesmo Deus que nos salva, é o Deus que nos protege. E isso aí, irmãos, deveria ser algo para nos fortalecer dia após dia, noite após noite, entendendo que a nossa nova vida em Cristo não aconteceu lá no dia da minha conversão, ela acontece. Já já você vai entender isso. A nossa nova vida em Cristo tinha que ser todo dia. Todo momento que você levantasse e fizesse... acordei novamente, Senhor, glória a Deus. Assim deveria ser a nossa vida. E Pedro vai dizer que isso é através da fé, e também não é um esforço meu, mas é através dessa fé que eu sou alcançado por Cristo e tenho a nova vida. É a fé que não é algo pelo meu mérito. Até porque se dependesse do meu mérito, eu não teria essa salvação. Mas é algo que me leva, é um instrumento que me leva até Jesus, até o Senhor. Aí Pedro vai dizendo no final, para a salvação preparada e revelada no último tempo. E aqui é interessante que ele vai dizer, olha, nós ainda não estamos vivendo essa herança, mas ela já está reservada. Quando que vamos receber? Ou quando a gente partir daqui, ou quando a trombeta tocar e a gente subir aos céus. Eu achei muito interessante algo que o pastor Hernandes Dias Lopes escreveu, eu vou reler para os irmãos, que ele diz o seguinte, à luz das Escrituras, fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. E aí nós, como bons batistas, a gente pensa, mas a salvação não é um ato? Como é que está esse negócio aí? E ele explica, quando pensamos na justificação, ou seja, quando você foi salvo em Cristo Jesus, e Deus olha dos céus e olha para você, ele não vê mais o pecador Flávio, mas ele vê o pecador redimido e salvo pelo seu Filho Jesus Cristo. Ele olha o sangue de Jesus sobre nós. Então nós somos justificados. Diante de Deus fomos tornados justos. Então diante da justificação, fomos salvos. Ao crer em Jesus Cristo. Quando nós pensamos em santificação, nós estamos sendo salvos. E salvos de nós mesmos, né? A santificação você vai tirando de você aquilo que você usa e tem desejo e desagrada a Deus. Isso acontece quando eu me aproximo mais de Deus. Também não é esforço meu, eu tenho que me aproximar de Deus. Lógico, tem um esforço meu, mas eu tenho que me aproximar de Deus. Eu estou sendo salvo. E ele vai dizer, mas quando pensamos na glorificação, ou seja, quando partimos daqui, nós seremos salvos. E aí, irmãos, pecados já não vai ter poder de nos visitar, desejos maus já não vão existir mais, porque nós vamos estar na glória. Nós não vamos ter preocupações com os boletos do dia 5, porque lá não vai ter mais isso. Porque nós vamos estar na glória com Cristo Jesus. Você já parou para pensar nisso, que o Senhor está trabalhando na sua vida para esse dia, para a certeza do céu? Irmãos, o céu, nós estamos nessa viagem. Lembra semana passada, quando falamos sobre sermos peregrinos, estrangeiros, forasteiros? Gostei muito da ilustração do Gentil na célula, no PGM, quarta-feira, quando ele fala que quando viaja, né, para no hotel, ele sabe que o hotel é para ficar um dia. Está ali, ó, vai para a viagem dele. E nós estamos nessa terra só de passagem. Um dia nós vamos chegar em casa. Quando nós voltamos de viagem do Rio nas férias, quando nós vamos, eu durmo em São Paulo, porque eu tenho medo de entrar no Rio de noite. Mas quando eu volto, Paraná é tranquilo. Então são 15 horas de viagem. Chego aqui esgotado, querendo que o mundo acabe em ortobom para morrer deitado, porque cansado demais. Mas eu venho direto, porque o meu objetivo é chegar em casa. Quero deitar na minha cama, quero descansar na minha casa. Irmãos, esse precisa ser o nosso desejo com o céu. Porque esse mundo, se você deixar, ele te seduz. Ele te engana. E vai te mostrar coisas que aos nossos olhos humanos ele vai parecer muito bom.
Fala, eu tenho que pegar isso para mim, mas pode te levar para o inferno. Pode te enganar. Mas a certeza que nós temos da glória, na salvação, ninguém pode tirar das nossas mãos. Ninguém tira de nós, ninguém tira de você. Sabe, irmãos, a nossa nova vida em Cristo, ela é uma vida constante, crescente, com uma herança que ninguém pode roubar de você e de mim. Então ame, valorize isso, não deixe ninguém tirar isso das tuas mãos. Não deixe que este mundo te engane. Enquanto nós estamos aqui para trabalhar. Lembra que eu falei semana passada, quão bom seria que no dia que você se batizasse, ou no dia que você se convertesse, o Senhor falava, vem cá, não fica mais aqui não. Mas se estamos aqui é porque nós precisamos levar outros até Jesus e conhecer essa nova vida. Assim como essa nova vida é para você. E aí eu deixo algumas perguntas para você ir para casa refletindo. Você já tem essa nova vida? Você já realmente tem essa nova vida na sua vida? Você já compreendeu que a salvação não vai ser nenhum esforço seu, mas ela já está posta e você precisa crer em Jesus como Senhor? E que a herança que você tem herdada está guardada, mas você já pode desfrutar porque é o próprio Deus? Irmãos, Ele está aqui hoje. E essa nova vida que você tem em Cristo, ela precisa crescer a cada momento. Ela precisa tomar você, preencher você. Porque essa nova vida é o próprio Deus em você. Sabe, Deus, quando eu olho assim, Deus, Ele me resgatou. Em Cristo Jesus, Ele me salvou. Mas em maio de 94, o Espírito Santo de Deus me convenceu. E essa nova vida, ela veio. Esses dias eu estava fazendo as contas, já passou de 30 anos, olha. Estou ficando experiente em algumas coisas, né? Não velho. Então, é os três trabalhando na sua vida. Então, deixa essa nova vida crescer ao ponto das outras pessoas dizerem, eu quero isso para mim também. Vamos orar. Pai, em nome de Teu Filho Jesus, como nós estamos aprendendo, ó Deus, com o apóstolo Pedro sobre santificação, sobre santidade, de termos uma vida santa para um Deus santo. E tudo isso, ó Deus, começa com essa nova vida. Uma nova vida em Cristo Jesus. A herança que nos é prometida e que ninguém, nada, situação, nada pode tirar das nossas mãos. Mas, Senhor, nos conduz a essa vida de santidade. Nos conduz a essa vida de santificação. Pois como o pastor Hernandes Dias Lopes disse muito bem, nós somos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Nós já fomos aceitos e salvos por Cristo Jesus. Estamos sendo santificados e salvos de nós mesmos. Mas um dia, ó Deus, receberemos do Senhor um vinde benditos do meu Pai. E o pecado não terá mais nenhum poder, força sobre nós. Teremos, ó Deus, as nossas lágrimas enxugadas, um sorriso ainda maior nos lábios. E a certeza, ó Deus, que teremos paz. Porque essa esperança que Pedro nos ensinou hoje, que está disposta, é uma esperança que ninguém rouba, é uma esperança que vamos viver na íntegra no céu. Por isso, Pai, se há alguém aqui nessa noite que tem dúvidas disso ainda, ou que ainda não entendeu o significado da nova vida para ele ou para ela, ó Deus, que hoje seja um dia de transformação, que hoje aconteça mudança, e que essa esperança e essa herança, ó Deus, seja algo concreto nesta vida. Ó Deus, leve o Teu povo em paz. Dê-nos uma semana de paz, guardados pela Tua graça e pelo Teu amor. É assim que oro em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.